Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito do dólar. Você provavelmente está vendo o dólar subir, você já me ouviu falar que é importante você ter dólar e que você precisa se expor a essa moeda. Então aqui nesse vídeo eu quero te trazer algumas razões, o porquê você deve ter dólar, como faz para você dolarizar o seu patrimônio e como que você pode fazer isso através de criptoativos também. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Até porque, se você ainda não tem investimento em dólar, você precisa ver esse vídeo até o final. Então, seja bem-vindo e vamos ao que interessa. Se é a sua primeira vez aqui, cara, faz o seguinte, clica no botão de dar o like, já se inscreve no canal, porque é muito importante os conteúdos que eu tenho postado aqui e você não vai encontrar em outro lugar, isso eu tenho certeza. Você não vai encontrar conteúdos como o meu aqui no YouTube. Então deixa eu começar para você fazendo um disclaimer. Deixa eu começar com esse disclaimer porque é importante eu falar isso. Eu não estou aqui no intuito de prever preço, eu não estou aqui no intuito de dizer para onde o dólar vai, mas eu quero te dar uma luz, eu quero trazer um pouco de clareza na importância de você ter o dólar e como que você pode fazer isso através dos criptoativos. Então, nós não vamos especular preço, nós não vamos aqui dizer aonde o dólar vai chegar, mas a gente pode pensar situações que fariam com que ele subisse ou que ele também caísse. E uma das perguntas que muitas pessoas fazem é: Felipe, mas qual é a real importância? Por que eu devo dolarizar o meu patrimônio? Por que isso é importante? Se você parar para pensar, o dólar ele vem ganhando valor em relação ao real, ou seja, o nosso real vem perdendo valor ao dólar desde a sua criação. E desde então o dólar no longo prazo tem subido em relação ao real. Essa é uma das primeiras razões. O dólar ele sempre será mais forte que o real, a não ser que o Brasil se torne uma grande potência mundial, supere os Estados Unidos e a gente comece a ter uma moeda extremamente forte. Mas para pensar comigo, será que em 20 e poucos anos, desde a criação do Plano Real, a história do dólar, será que realmente isso pode acontecer? Então essa é uma pergunta que eu te faço e que já é uma das razões a qual você deve dolarizar o seu patrimônio. Uma outra questão é que se nós olharmos em uma ótica global, pensando no mundo como um todo, e deixando aqui o Brasil de lado, deixando os países mais subdesenvolvidos de lado, ou talvez um país de terceiro mundo, quase que, né? Aquele país que tem que pegar a rabeira nos outros países porque não consegue se dar muito bem. Os outros países eles têm moedas fortes, eles têm enriquecido num padrão global, e esse é um dos motivos por qual você deve ter dólar. Se você parar para pensar, quando você viajava para o exterior, você conseguia, obviamente, converter o teu real por mais dólares, porém hoje você converte por muito menos. Só que para eles lá não mudou tanta coisa. Obviamente que lá existe uma inflação, existe também essa questão do poder de compra diminuir, mas se você comparar o real e o dólar, o que perdeu muito mais o poder de compra? Será que foi o real ou será que foi o dólar? Provavelmente foi o real. Caso você pense, mas Felipe, puxa, eu ganho em reais, eu vou ficar convertendo dólar todos os dias, nós já vamos chegar lá, mas é interessante sim você dolarizar parte do seu patrimônio todos os meses, para que todos os meses você consiga ir criando um patrimônio, criando um dinheiro, né, criando um investimento no padrão global, que é um padrão dólar, moedas fortes. Se você comparar também com outras moedas, o dólar ele tem tem estabilizado, vamos assim dizer, o seu poder de compra. Existem outras moedas que têm ganho bastante poder de compra em relação ao dólar, em relação ao real, então nem se fala. Mas o dólar ele permanece sendo uma grande moeda hoje em dia para você ter. Então essas razões, as quais eu citei aqui, são apenas a pontinha do iceberg porque você deve ter dólar. Se você parar para pensar também em relação à Argentina, em relação à Venezuela, talvez na época, quando eles eram grandes potências, quando eles eram países maravilhosos, e acredite, eles já foram países maravilhosos com uma economia extremamente boa, próspera, hoje em dia nem tanto. Talvez naquela época, se você falasse para um argentino, cara, você tem um patrimônio gigante, bota 1 milhão de pesos, transforma em, sei lá, 500 mil dólares e fique tranquilo. O cara ia falar, meu, esse cara é maluco. Hoje em dia, se esse mesmo argentino tivesse feito isso, ele estava bilionário na Argentina. Então, a questão toda aqui é,
você não consegue prever o que vai acontecer, mas você consegue se preparar por aquilo que ainda não aconteceu. Então pensa comigo, se você pegar parte do seu patrimônio, 10, 20, 30, 40, 50%, aí é o percentual que você vai escolher, e deixar em dólar numa corretora lá fora, deixar em cripto, deixar em stablecoin, aí a gente já vai entrar nesse assunto, você consegue proteger o seu patrimônio em relação ao mundo. Porque se porventura um dia o Brasil não for para frente, você tem uma reserva lá fora que te protege. Até porque tem um tema que eu gosto muito de ouvir o Richard Hinterman falar, ele fala muito sobre você conseguir fazer a conversibilidade do teu dinheiro. Pensa lá comigo, o argentino tinha muito dinheiro na conta e começou a dar uma quebradeira no país e ele quis sair fora. Ele tentou converter toda aquela grana, não conseguiu. Por quê? Porque o governo impôs que ele não poderia converter aquele dólar. E aí ele estava cheio de grana e não conseguia converter. Imagine aqueles ativos que eram lastreados em dólar e que, obviamente, o preço do ativo subiu por conta da taxa cambial, mas você não consegue também trocar esse ativo por peso e depois mandar de novo para os Estados Unidos. Então, BDRs, esses tipos de investimento que são lastreados no dólar, até fundo cambial, ele te dá a falsa segurança que você está investindo em dólar. Mas, na verdade, você está investindo na paridade, você está investindo na questão da variação cambial do ativo. Para você investir necessariamente em dólar e ter dólar mesmo, já entrando até no tema aqui de como dolarizar parte do capital, é você abrindo a conta de uma corretora, pode ser a Charles Schwab, pode ser a Avenue, pode ser qualquer outra, mandando o dinheiro através de um banco parceiro, uma casa de câmbio, para essas corretoras armazenando lá fora. Não vou aqui, essas duas que eu citei são super conhecidas, têm as licenças para operar, são corretoras muito utilizadas, então são corretoras que eu particularmente utilizo, ok? Então eu recomendo elas, cito elas, até porque elas são boas corretoras. Uma outra maneira também de você dolarizar o seu patrimônio é a questão de você ter stablecoins. Como eu comentei da conversibilidade, quando você tem o seu dinheiro lá fora, você consegue, de uma certa forma, ter o seu dinheiro lá, você não tem o risco de conversão do dinheiro. Então você não tem que trazer o dinheiro para mandar de novo, ele já está lá. A stablecoin também tem isso. Quando você compra stablecoin, seja o USDT, o USDC ou a DAI, que particularmente eu gosto bastante, você consegue mandar esse dinheiro para uma wallet sua e esse dinheiro ele fica num padrão universal praticamente, né? Intergaláctico, vamos assim dizer. Por quê? Porque em qualquer lugar do mundo e fora do mundo você consegue transacionar esse dinheiro super tranquilo e ninguém, de certa forma, consegue confiscar essa grana, independente da conversibilidade, independente de qualquer coisa. Mas Felipe, beleza, eu entendi o que você falou. Mas cara, eu vivo no Brasil com gastos em reais, eu ganho reais. Putz, por que eu vou dolarizar? Cara, eu já te disse, se você está começando uma família, se você tem filhos, pensa na segurança dos seus filhos. Pensa, poxa, eu quero fazer uma poupança em dólar aqui para os meus filhos, eu quero, sei lá, guardar um dinheiro lá para fazer uma viagem, ou simplesmente para proteger o meu patrimônio. Essa é a real importância, é a proteção, é você ter cautela. Não estou falando para você dolarizar 100% do seu patrimônio, porque sim, os boletos, quando eles chegam por correio, quando eles chegam, né? Eles chegam em reais, eles não chegam em dólares. Então sim, faz sentido você ter parte do seu patrimônio em real, obviamente, mas faz muito sentido você ter uma parcela do seu patrimônio em dólar. Seja ele 10%, 5%, 20%, 30%. E se você também já investe em cripto, está aqui no canal, você deve investir em cripto. Se você não investe, já aproveita, vê o vídeo aqui que eu vou subir de como investir em Bitcoin em 2021. É diferente de 2020, então você precisa assistir esse vídeo. E por que eu digo isso? Porque é uma forma de você também dolarizar parte do seu capital. Felipe, o dólar subiu pra caramba, ele tá quase 5,90. Vamos dar uma olhadinha até nesse gráfico. Se você parar para pensar aqui, ó, o dólar, ele veio aqui, ó, 95, 97, e ele tá numa tendência de alta absurda desde então, né? A gente pode ver aqui que ele faz ondas bem acentuadas, mas a média é uma subida, perfeito? E por que eu digo a média? Porque se você traçar uma linha reta, obviamente que nunca vai dar, né, perfeitamente. Mas se você fizer a média, essa média ela é condizente. Então assim, o dólar ele tem tem ganhado muito valor em relação ao real há muito tempo. Se você parar para ver aqui, ó, desde o começo ele vem subindo, subindo, subindo muito.
Obviamente que ele teve momentos de pico, né? Aqui em 2002, aqui ele teve um grande momento de pico, aqui outro pico e aqui a gente está vivendo também um pico. Aqui o mercado ele acabou ficando alguns anos numa tendência de baixa. Olha que perfeito, 1,60 o dólar. Depois a gente bateu aqui de novo. Eu particularmente morava nos Estados Unidos nessa época aqui. Eu lembro bem do dólar a 1 e, cara, 2, 1,60, 1,80, uma coisa assim. Mas enfim, então como a gente pode ver, tem diversos picos e a gente vê também algumas tendências de queda. Mas vale a pena ressaltar que desde 2011 a gente acompanha uma linha e uma tendência de alta, tá? Ela obviamente que vem, bate embaixo, sobe, porém é uma tendência de alta já há um tempinho. Então, tomar um pouco de cuidado. O dólar subiu, dolarizo agora ou espero? Da mesma forma que eu gosto de ensinar as pessoas a respeito de cripto, eu digo que se você vai com calma, você pode começar hoje. Não se afobe só porque o preço subiu, mas também não fique tranquilo, porque pode subir mais, a gente não sabe. Imagine se Paulo Guedes sai hoje do governo. E se o Bolsonaro perde e Lula assume? A gente não tem como saber, mas a gente consegue se preparar para as coisas que ainda não aconteceram. Então, vamos supor que você tem uma grana para dolarizar, fracione esse valor em diversas partes. Sei lá, você tem 100 mil, divide em 10, bota 10 mil por semana, 10 mil a cada 15 dias. Puxa, o dólar está caindo, Felipe, o que eu faço? Compra mais. Se você quer dolarizar X% do seu patrimônio, aproveita os momentos de queda. Até porque, gente, vamos lá uma coisa. O dólar, ele é uma moeda forte. Ele não é a única, mas ele é uma excelente moeda forte. Nós temos o franco suíço, nós temos também a libra esterlina, nós temos euro. Estou falando mais forte que o real, perfeito? Então, também não é válido só investir em dólar. Você pode diversificar em outras moedas também, cestas de moedas, que é importante, porque você mitiga o teu risco também de exposição, perfeito? Mas, cara, dólar caindo, você compra, só para a gente ressaltar aqui, perfeito? E outra coisa, dolarizar o patrimônio não é uma estratégia de curto prazo. Então, ó, antes de eu continuar aqui, já aproveita e deixa o like, tá? Mas não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de longo prazo. E sabe por que é uma estratégia de longo prazo? Porque a gente não quer especular com o câmbio. Eu não quero aqui ficar comprando dólar a 5, vendendo a 5,50, caiu eu compro, subiu eu vendo. Não quero isso. Eu, particularmente, quero dolarizar quase 100% do meu patrimônio. Por que eu penso isso? Porque eu prefiro ganhar rentabilidade, eu prefiro ter minha rentabilidade em dólares do que em reais. Por quê? Porque para mim a tendência do dólar sempre será alta. Então eu prefiro ter dólares do que reais nesse exato momento. Já venho dolarizando meu patrimônio desde os R$4. Na época as pessoas falavam que eu era louco. Hoje, nossa, como você é visionário. Mas na verdade não. Eu só tinha uma estratégia e eu comecei a segui-la religiosamente, fazendo os meus aportes em dólar e convertendo até um pouco mais do que eu tinha em dólar. Então, investir em dólar, dolarizar o patrimônio, é uma estratégia de longo prazo. É uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de proteção de carteira, é uma estratégia para os seus filhos, lá na frente você ter a segurança que parte do dinheiro que um dia você vai deixar para eles, ou uma poupança que você faça para eles, e aqui poupança no sentido de poupar um dinheiro para os seus filhos, você tem a segurança que está alocado numa moeda forte, seja em dólar, seja em Bitcoin, seja em qualquer coisa, em qualquer ativo que seja bom, perfeito? Então, se você curtiu e entendeu como dolarizar, seja através de uma corretora, Avenue, seja através da Charles Schwab, ou seja através das USDTs, das USDCs, DAI, as chamadas stablecoins guardadas na sua wallet, já aproveita e deixa nos comentários se você quer dolarizar o seu patrimônio e se você já tem feito isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e até um próximo vídeo.